Durante o treino de classificação do GP da Hungria no ano de 2009, o piloto brasileiro Felipe Massa foi atingido por uma mola de 1 kg que saiu do carro de Rubens Barrichello. No momento em que o capacete de Felipe Massa foi atingido, o piloto estava a uma velocidade de 250 km por hora e imediatamente perdeu a consciência e, além disso, teve uma grave fratura na porção esquerda da região frontal. Neste vídeo iremos realizar uma análise anatômica e neurofuncional e compreender o tipo de cirurgia que Felipe Massa realizou. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, hoje trazendo mais um vídeo a pedido dos nossos inscritos. Hoje iremos falar um pouco sobre o acidente de Felipe Massa que ocorreu em 2009 devido a uma mola que estava solta ali na pista e atingiu o capacete deste piloto, tá bom? Você vai conhecer um pouco tudo do ponto de vista anatômico e neurofuncional para que você possa observar as repercussões a nível neurológico que essa mola ocasionou, e você vai entender porque ele seguiu reto e colidiu com a barreira de pneus. Além disso, você ainda vai entender um pouco da cirurgia que ele passou e por que na época algumas pessoas afirmaram que ele estava com risco de vida. E você vai entender um pouco da cirurgia que ele passou e por que ele ficou em coma induzido, tá bem pessoal? Além disso, gostaria de pedir agora mesmo para você que é novo em nosso canal, que está chegando agora, para realizar a sua inscrição, é só clicar aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e deixar o seu like neste vídeo. E se você no final deste vídeo tiver alguma dúvida, é simples, é só deixar aí nos comentários que eu irei responder, tá bom? Então vamos lá, vamos agora para o nosso vídeo para que você possa compreender um pouco da lesão que Felipe Massa sofreu e sobre esse acidente. Gostaria de comparar essa imagem com outra, mas eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem aqui do capacete de Felipe Massa principalmente, para ver se vocês recordam de algum outro acidente que essa imagem faz lembrar. Então pessoal, se você não recordou, observem essa imagem. Você lembra de que é esse capacete? E essa imagem combina com aquela imagem que você está vendo de Felipe Massa? Então pessoal, dá ou não para recordar o acidente de Ayrton Senna observando aqui o capacete de Felipe Massa, devido a essa lesão, devido a esse trauma aqui que aconteceu no capacete de Ayrton Senna. Apesar de tudo, são tecnologias de capacetes totalmente diferentes. A do Felipe Massa nem se compara à tecnologia que o nosso guerreiro Ayrton Senna utilizava na época, não é verdade pessoal? Porém, esse capacete da Ayrton Senna, depois desse acidente, ele foi dando origem aos novos capacetes, ou seja, novas tecnologias foram implementadas para a proteção ali da cabeça, do crânio do piloto, ou dos pilotos de Fórmula 1, ou dos mais variados esportes que necessitam de um capacete como um item primordial de segurança. Então vamos lá pessoal, vamos adiantando nas nossas imagens aqui. Eu quero que vocês observem esse vídeo para ver se vocês conseguem observar o momento do impacto, ou seja, o momento que a mola se choca com o capacete do piloto Felipe Massa. Vamos lá, vamos observar pessoal. Vou passar esse vídeo, quero que vocês prestem bastante atenção para ver se vocês conseguem visualizar o momento do impacto. Vamos lá. E aí pessoal, conseguiram observar o momento do impacto? Não? Então vamos ver mais uma vez. Prestem bastante atenção. Observem, prestem bastante atenção. E aí, já identificaram? Eu já vi aqui. Não, pessoal, vocês não conseguiram observar o momento de impacto? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui o trecho, um framezinho do vídeo. É porque é muito rápido. Para ver se vocês conseguem ver a mola vindo. Opa, já passou. Volta mais um pouco. Vamos lá. Viram? Não? Então vamos lá, pessoal. Eu tenho uma imagem aqui que vai mostrar a mola perfeitamente para vocês. Tá bom? Eles vejam aqui, ó, a mola antes do impacto aí com a cabeça do Felipe Massa. Para vocês terem uma ideia, pessoal, essa mola aqui pesava aproximadamente 1 kg. E ele estava ali por volta de 250 a 300 km por hora. Esse impacto resultou em mais ou menos 300 quilos. Exatamente, pessoal. Esse impacto resultou a mais ou menos 300 quilos de pressão ali na cabeça do piloto Felipe Massa.
Fora isso, deixa eu só voltar um pouco aqui a imagem, que eu quero que vocês observem o momento do impacto. Eu quero fazer uma observação muito importante, somando com o que eu falei agora para vocês. Pronto. É que não dá para vocês observarem bem neste vídeo, tá bom? Mas aqui no canto esquerdo, nesse ponto vermelho aqui, é um cálculo de força da gravidade, o qual foi o impacto ali. Por exemplo, esse impacto que aconteceu na hora que ele se chocou com esse muro, ele sofreu uma força de gravidade de valor 5, ou seja, 5 vezes o peso do corpo dele. Agora você soma o impacto que ele já sofreu anteriormente, de mais ou menos 300 quilos, tá? Mais 5 forças da gravidade, ou seja, 5 Gs atuando sobre ele. Ou seja, ele sofreu, o corpo dele sofreu uma grande pressão e por pouco ele não perdeu a vida nesse acidente aí, tá? E também graças a tecnologias que já estavam envolvidas aí, que ajudou a salvar a vida do piloto Felipe Massa. Além disso, pessoal, tem uma imagem aqui para vocês, deixa eu observar aqui, deixa eu só parar essa imagem aqui. Praticamente é semelhante a isso aqui, pessoal, uma mola, tá bom? Essa mola aqui é semelhante à mola que atingiu aí a cabeça do Felipe Massa. Foi essa imagem que eu consegui encontrar na internet, tá? Se vocês tiverem outra, me perdoe. Mas a imagem diz que é uma mola semelhante a essa, tá bom? Ou seja, mais ou menos 1 kg, aproximadamente aí 1 kg de pressão aí, aproximadamente a 250 a 300 km por hora, um peso de 300 kg aí na cabeça de Felipe Massa, do impacto. É tanto que ele falou em vídeos passados aqui que eu assisti no YouTube, que ele disse que essa mola chegou a um impacto semelhante ao tiro de um AK-47. É muita força, né, pessoal? Então vamos lá, vamos adiantar aqui o nosso vídeo. Muitas pessoas perguntaram por que ele seguiu reto após ser atingido por essa mola. Então vamos lá. Existe uma coisa, pessoal, que é chamada de concussão cerebral. O que é a concussão cerebral? É quando a nossa cabeça sofre um impacto, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso crânio. Vocês já conhecem o nosso crânio. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar essa imagem. Pronto. Felipe Massa, ele sofreu um impacto aqui na região frontal, tá? Essa aqui é a nossa região frontal do nosso crânio, ok? Aqui dentro do nosso crânio existe o nosso encéfalo. E vocês vão entender já já tudo sobre ele. Então, vamos lá. Quando o Felipe Massa sofreu esse impacto, toda essa pressão, esse peso, a cabeça dele foi para trás e vem para frente. Quando essa cabeça faz esse movimento aqui, eu não sei se vocês recordam que eu já expliquei sobre o nosso encéfalo, ele não é preso no nosso crânio, ele é solto, ele está envolto a um líquido. Ou seja, o nosso cérebro está aqui solto no nosso crânio. Quando a cabeça faz esse movimento aqui, chacoalha o cérebro. Só que a pressão que ele sofreu foi tão grande, mas tão grande, que ele nem sentiu o impacto. Isso mesmo, pessoal. Ou seja, o cérebro sofreu uma pancada, o cérebro sofreu um impacto gigantesco e rapidamente ele se desligou. Esse impacto, quando acontece esse movimento que o cérebro balança, nós chamamos aí tecnicamente de concussão cerebral, tá bom? As concussões cerebrais, elas podem ser graves. Isso aí vai depender da intensidade do trauma. Por exemplo, se ele estivesse sem capacete, aquilo ali seria fatal para ele, sem sombra de dúvidas, tá bom? Porque além de tudo isso, pessoal, Felipe Massa, ele sofreu fratura no osso frontal. Isso mesmo, pessoal. Essa imagem aqui, dessa fratura aqui que vocês estão vendo agora, não é a dele, tá bom? É que eu estou pegando essa imagem para que vocês possam compreender o que é uma fratura no osso frontal. Então vamos lá, pessoal. A região frontal é essa daqui, tá ok? Toda essa região aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Toda essa região aqui que existe essa marcação amarela é a região frontal. Se vocês observarem bem, a cirurgia, essas linhas negras são suturas. É os pontos que as pessoas chamam de pontos normalmente. São os pontos. Se vocês observarem, pegou um ponto um pouco frontal parietal. Frontal parietal. Tá? Frontal parietal, a extensão da linha de sutura. Então, quando sofreu esse impacto aqui, ele sofreu fraturas na região frontal do crânio. O que acontece? Na região frontal existe o nosso encéfalo. O nosso encéfalo ele é dividido em lóbulos. Cada um tem um nome, ou seja, lobo frontal, os lobos parietais, lobo temporais, lobo occipital, ok? Então,
Cada uma dessas regiões, cada um desses lobos corresponde a alguma função do nosso corpo. Por exemplo, um paciente que tem um AVC. Se o AVC atingir o hemisfério esquerdo, em alguma região do cérebro ao lado esquerdo, no hemisfério esquerdo, vai perder os movimentos do lado direito. Se sofrer algum dano ao lado direito, vai perder os movimentos do lado esquerdo. Como eu falei para vocês, Felipe Massa ele sofreu um dano na região frontal, fratura na região frontal, atingindo, como houve a concussão, atingindo o encéfalo na região frontal também. Com isso, o cérebro ele sofreu um pequeno dano, tanto que ele não tem nenhum déficit a nível motor, apesar dele ter tido algum problema de visão no momento, na época, né? Eu não sei como é que está a situação dele hoje. Porém, isso é previsto. Por quê? Porque o nosso cérebro, todo o cérebro, toda a área cerebral, ela é responsável com alguma atividade nossa. Por exemplo, ele podia também não andar. Isso mesmo, pessoal. Se o fragmento ósseo atinge uma região chamada de região motora do encéfalo, ele poderia perder todos os movimentos. Principalmente do lado direito, já que o encéfalo foi afetado do lado esquerdo. Se tivesse sido do lado direito, seria ao contrário, tá bom? Então vamos continuar. Além disso, pessoal, aqui ó, essas imagens que eu estou mostrando agora para você, que é toda colorida, então isso aí significa, são as áreas, as divisões das áreas cerebrais. É muito mais do que essas aqui que vocês estão vendo. Ele é dividido nessas áreas motoras, sensoriais, de equilíbrio, de respiração, entre outras. Tudo isso aí, como eu chamo sempre o nosso encéfalo de casa das máquinas. Ou seja, afetou uma área cerebral, vai repercutir em algum lugar do nosso corpo, tá bom, pessoal? Aí algumas pessoas perguntam: por que Felipe Massa ele ficou em coma induzido para realizar a cirurgia? Deixa eu só ajeitar essa imagem aqui que fica melhor aqui para vocês. Na época, eu vi alguns vídeos. Deixa eu só botar a imagem aqui de novo, pessoal, perdoa aqui rapidinho. Isso. Na época, eu observando aqui, pesquisando esse assunto para vocês, algumas pessoas chegaram a cogitar que ele estaria em estado vegetativo, que ele estaria em coma, que não iria retornar mais, etc. Justamente porque ele estava em coma induzido. Vamos lá. Quando se sofre um acidente de alta energia, como foi o caso dele, o cérebro incha, ele fica inchado. E para que esse edema possa diminuir, é necessário que diminua as atividades a nível cerebral. Por quê? Porque diminuindo a atividade a nível cerebral, o cérebro ele vai ficar mais descansado. E isso vai facilitar com que a vítima, com que a pessoa que tenha sofrido o acidente, ela tenha uma melhor recuperação. E essa questão do inchaço, além dessa questão desse inchaço, ele ainda precisou passar por cirurgia. Isso mesmo, pessoal. Ou seja, todas as cirurgias que são realizadas a nível cerebral são cirurgias extremamente delicadas. Isso aí requer um pós-operatório longo, extenso. Dependendo da gravidade do paciente, ele vai ficar sedado, que algumas pessoas chamam de coma, que são comas induzidos, são comas controlados, tá bom? E o médico ele retira o paciente do coma a hora que ele quiser, é só retirar as sedações e o paciente volta. Mas como o caso dele sofreu esse dano cerebral extenso, possivelmente o cérebro dele ficou em alguma região bem inchada, demasiada, e isso sim poderia colocar a vida dele em risco, o médico fez uma sedação, diminuiu a atividade cerebral, fez com que aquele cérebro que poderia ficar extremamente excitado, relaxasse e se recuperasse. Aí outras pessoas, e como é que ele não recorda do acidente? Então vamos lá, pessoal. Existem impactos a nível cerebral que causam, que chamamos de amnésia pós-traumática. Ou seja, o que é essa tal de amnésia pós-traumática? É que você não consegue recordar depois do que aconteceu. Por exemplo, se vocês observarem, tem alguns vídeos aí na internet que ele está levantando o braço quando ele está saindo da ambulância. Ele levanta o braço e ainda está utilizando o outro aqui, passando a mão na cabeça, justamente no local quando ele estava com a lesão. Só que ele não recorda daquilo. Entenderam, pessoal? Ou seja, tudo aconteceu naquele momento, passou pela cirurgia, como induzido, o cérebro recuperou. Quando ele retornou, ele já não recordava mais do que aconteceu, nem do segundo quando ele recebeu o impacto.
É tanto que ele fala que quando a mola, ele acha que quando a mola tocou, ele apagou. Exatamente. Aí algumas pessoas, mas ele estava indo acelerando e desacelerando. Ali já era o sistema nervoso, pessoal. Ou seja, era algo involuntário que estava ocorrendo durante, no cérebro dele. Como o cérebro recebeu um impacto muito forte, muitas descargas de neurotransmissores começaram a ser liberadas ali no cérebro e aconteceu o famoso caos cerebral. Com isso, o cérebro teve a opção de se desligar, exatamente para que ele pudesse se recuperar. Isso é um mecanismo de defesa do próprio corpo, tá bom? Então, vamos lá para resumir esse vídeo aqui. Foi necessário, como induzido para Felipe Massa, foi para que ele pudesse se recuperar tanto da cirurgia como do trauma, ou seja, do cérebro que estava um pouco demasiado. E por pouco ele não perdeu seus movimentos. Isso mesmo, pessoal, porque essas fraturas, esses fragmentos ósseos que ficam, podem lesionar o cérebro em áreas específicas, como eu comentei agora para vocês. E ocorrendo, pode ser o mínimo de lesão possível, mas o paciente poderia ficar com algum tipo de sequela. Então o médico fez uma excelente intervenção cirúrgica, é tanto que ele se recuperou e passa bem até os dias de hoje, tá bom, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, e se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, é só deixar aí embaixo também, tá bom? Então pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!